Você se considera uma pessoa criativa? Eu me chamo Douglas Pereira e estamos começando mais um vídeo aqui no canal Leia-vos. Antes de qualquer coisa, você não pode se esquecer. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, que daí você já vai ficar por dentro de todo o conteúdo novo que for rolando por aqui. Como você pode ter visto no título desse vídeo, hoje eu vou estar trazendo para vocês 3 dicas sobre criatividade. Para estar falando sobre esse assunto, nada mais justo do que eu me basear em um livro. E o livro que eu escolhi foi o Roube como um Artista, do Austin Kleon. Galera, li esse livro aqui ano passado, em 2020. Foi uma indicação do Pedro Sobral. Para quem não conhece, o Pedro Sobral ele é considerado aí um dos maiores gestores de tráfego pago do Brasil. Para quem não sabe o que é tráfego pago, é basicamente fazer anúncios na internet. Ele fez essa indicação de leitura, eu li esse livro em 2020 e reli ele agora no início de 2021, tá? É um livro bem pequeno, vocês podem ver o formatozinho dele quadradinho, tá? O formato dele é bem pequeno, tem poucas páginas, bastante imagem, bastante texto assim grifado, bem chamativo. Então assim, é um livro bem curtinho de ler. Se você pegar para ler mesmo em um dia, você lê esse livro, mas assim, ele é bem curto, ele é bem tranquilo. E o autor ele vai estar trazendo pra gente aqui 10 dicas para que o leitor consiga desbloquear a criatividade. Para esse vídeo não ficar muito longo e você não acabar se confundindo aí com muitas informações, eu decidi escolher 3 dicas dessas 10 que o Austin Kleon apresenta aqui nessa história. A primeira dica que eu escolhi, ela é a dica que tem o mesmo nome que o livro, né? A primeira dica que o autor traz pra gente é o Roube como um Artista. Essa dica ela consiste, nada mais nada menos, do que você se espelhar nas ideias de outras pessoas. Então o Austin ele vai trazer aqui o seguinte ponto, que em grande parte, tá, na maioria das vezes, nenhuma ideia nasce do zero, nada é 100% original. Você sempre acaba tendo a influência de outras pessoas, tá bom? Então ele traz pra gente aqui a importância da gente estar sempre atento ao que as outras pessoas estão fazendo. Principalmente aquelas pessoas às quais a gente tem certa admiração, que falam sobre assuntos que a gente se interessa, né, que estão ali inseridas no nicho que a gente acaba gostando de consumir conteúdo. Então esteja sempre atento ao que as outras pessoas estão fazendo. O autor ele vai trazer pra gente que no final a nossa ideia vai acabar sendo um mix de influência das ideias de outras pessoas, tá bom? Ainda nessa primeira dica, o Austin ele traz um ponto aqui que eu achei muito interessante e que eu particularmente não fazia, eu não colocava isso em prática, e agora eu estou fazendo, que é a seguinte questão. Ele traz que é muito importante a gente anotar os nossos pensamentos e anotar as nossas ideias. Às vezes você é uma pessoa criativa, às vezes você tem alguns insights, alguns pensamentos ao longo do dia, porém às vezes você pensa e deixa aquilo passar, você não anota. E aí que está o problema. É muito importante, às vezes você está andando num parque, às vezes você está fazendo um passeio com a sua família, está numa academia, jogando futebol, enfim. E às vezes você acaba tendo ali um insight, você tem uma ideia, e se você não anotar aquilo, você provavelmente vai esquecer, aquilo vai passar, é momentâneo. Então sempre esteja atento a isso, tá? Teve uma ideia, está vendo ali uma situação, está vendo um momento, está fazendo algo, tive uma ideia. Pega o seu celular, um bloco de notas e anota aquilo. Depois você consegue consultar e consegue dar corpo àquela ideia. Então a primeira dica é roube como um artista. E eu, de modo particular, eu queria trazer para vocês aqui que um bom canal para a gente conseguir roubar como um artista são os livros. Tá? Porque a gente tem biografias, a gente tem muito conteúdo aí que o pessoal traz, muita ideia que os autores trazem pra gente, a gente pode se espelhar, a gente pode se basear, fazer um mix desses conteúdos pra gente conseguir ter as nossas próprias ideias. Tá? A segunda dica que o autor traz, que eu escolhi, é a seguinte, que hobbies são importantes, tá bom? Ele traz aí a importância dos projetos paralelos. Então assim, a gente está hoje num mundo que tudo é rotina, tudo é dever, tudo é obrigação, a gente tem que fazer isso, tem que ir para o trabalho, tem que fazer as atividades de casa, enfim, tudo é uma rotina. Então ele traz essa importância de a gente tirar um pouco os nossos pensamentos da rotina
fazendo algo que seja um hobby. Por exemplo, eu gosto bastante de jogar futebol com os meus amigos, ou até mesmo talvez ir para academia, é algo que eu goste. É uma situação que talvez seja até ali do cotidiano, seja uma situação diária, porém é uma situação na qual eu acabo saindo daquele negócio de trabalho, de estudo, enfim. E essa nova visão, essa nova perspectiva que esse praticar esse hobby ele gera na gente, acaba que muitas vezes você acaba tendo uma ideia, tendo um pensamento, né? Você está inserido ali num local diferente, sobre uma nova perspectiva, conversando com outras pessoas. Isso pode e influencia para você acabar sendo uma pessoa mais criativa, tá? Então, esteja sempre atento a isso. Hobbies são importantes sim. Tenha hobbies, procure ter hobbies saudáveis. Então, para academia, praticar, fazer uma caminhada, jogar um futebol. O livro, eu não sei se a leitura seria um hobby, tá bom? Porque eu encaro, na maioria das vezes, a leitura como uma atividade ali que vai exigir meu foco, minha atenção. Então, eu acabo encarando a leitura mais como uma atividade de estudo, realmente, tá bom? Mas tem um hobby, isso vai ser muito importante, isso vai te ajudar bastante a te tornar uma pessoa mais criativa. E o terceiro ponto, a terceira dica que o autor traz, que eu escolhi aqui para trazendo para vocês, é: criatividade é subtração. Assim como eu falei na dica passada que a gente está inserido aí no mundo de rotina, de atividades, de tarefas, né? Um monte de coisa que a gente tem de obrigação para estar fazendo, a gente também acaba tendo aí muitas informações, restrições. Então o Austin ele traz o seguinte ponto: muitas vezes você acaba não tendo ideias, não pensando em coisas inovadoras, por conta que você acaba se restringindo muito. Então assim, talvez você está com algum problema e você pensa em uma possível solução para aquele problema, porém você acaba colocando restrições. O que será que fulano vai pensar sobre isso? Eu não tenho esse material necessário, eu não tenho um ambiente para fazer isso. Tá? Imagine só se eu ficasse colocando essas restrições para criar esse canal no YouTube. Né? Vocês podem ver que aqui eu tô no meu quarto, tá? É onde eu estudo, é onde eu trabalho. Aqui eu coloco alguns livros que eu tenho numa estante improvisada aqui, então eu coloco eles aqui atrás para dar uma ilustrada. Aqui tem meu quadro de anotações, que eu organizo meus trabalhos, organizo as coisas aqui da empresa. Imagine só se no momento que eu tivesse tido a ideia de criar esse canal no YouTube, se eu ficasse colocando essas restrições. Mas eu não tenho cenário adequado. Mas eu não tenho um lugar com boa iluminação, com isso, com aquilo. Então as restrições, elas acabam muitas vezes que cortando, que matando essa perspectiva de criatividade. Então tenha sempre em mente, né? Pense somente no que é realmente necessário, tá bom? Não fique poluindo a sua cabeça com muita coisa, com muita informação, porque isso vai acabar prejudicando você nesse processo de criação, tá legal? Pessoal, essas foram as 3 dicas que eu escolhi para trazer para vocês, porém, o mais importante de tudo é a ação. Então, pega essas 3 dicas, coloque em prática e saiba que ter ideias é legal, é importante, sim, porém, vocês precisam colocar em prática. Vamos dar o exemplo do canal do YouTube de novo. Eu tive a ideia, tirei aquelas restrições que eu tinha, né? Fui atrás de outros canais, de outras pessoas para eu conseguir me espelhar, conseguir ter alguns insights no que eles estão fazendo, tá bom? E criei o canal. Então eu agi, eu tive o processo da ação. Imagina se eu tivesse pensado em tudo isso estruturado, fui atrás de outras de pessoas que estão fazendo, cortei as restrições e não tivesse colocado em prática. Ia adiantar de alguma coisa? Não ia adiantar de nada. Então tenha em mente, pega essas 3 dicas que eu passei e coloque em prática. Teve alguma ideia, achou pertinente, achou interessante? Fala para outra pessoa, coloca essa ideia de alguma maneira em prática, seja comentando com alguém, seja executando, passando para um papel, enfim. Tá legal? Pessoal, eu vou estar deixando o link para quem quiser comprar, quiser dar uma olhadinha nesse livro aqui, O Hobby como Artista, aqui na descrição do vídeo. Então se você tiver interesse, você clica no link, você já vai cair direto lá na página, tá? Lê a sinopse dele, dá uma lida sobre o autor, você vai achar muito interessante, fica a minha recomendação. Se você curtiu esse vídeo, já estoura aí o botão de like. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa, um amigo ou um familiar que também passa por esse problema, né, esse bloqueio criativo. Então já encaminhe esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido e que vai ajudar aí outra pessoa também. Tá legal? Se você tiver alguma sugestão, tiver alguma opinião, fica à vontade, já comenta aqui embaixo também, porque isso vai ser muito importante para mim. Galera, até o próximo vídeo, leiam livros.